Olá, muito boa tarde a todos que estão, a todas que estão aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. É um prazer começar mais uma aula aberta sobre uma das palestras do Petsork. Hoje a gente vai falar da palestra 48, que é a força vital no universo. Eu sou Heitor Fagundes, sou helper de Petsork, é um prazer estar aqui. Agradeço muito tanto quem está vindo ao vivo, quem está vendo gravado. Agradeço qualquer comentário que queiram colocar no vídeo, se a aula fez sentido para você ou não. E quem quiser vir ao vivo, sempre sábado, 4 horas da tarde, no horário de Brasília. Tá bom? Para quem não conhece o que é o Patchwork, o Patchwork tirando aqui da palestra 46, né, uma das definições que aparecem aí ao longo das palestras, o Petro fará com que você entenda passo a passo como e onde os seus problemas externos estão ligados aos seus conflitos internos. Então é basicamente um trabalho de autoconhecimento, mas que usa os problemas que a gente está vivendo na vida. Trabalho, relacionamento, dinheiro, filhos, tudo que a gente está vivendo é usado como indicador, né? Uma bandeirinha, ó, aqui tem um problema externo. Como isso se liga a um conflito interno? E também onde vocês reagem emocionalmente de modo a atrair certos acontecimentos, como um ímã atrai certas substâncias. Então, no Petro, a gente vai aprender que a gente atrai certas situações, boas e ruins. Então, se eu estou atraindo um momento de uma aula aberta de Petro, que isso me faz bem, foi uma decisão minha. Eu emocionalmente me conectei com isso. Se eu estou atraindo uma dificuldade de relacionamento, por exemplo, onde que eu estou atraindo isso, talvez inconscientemente, porque não era isso que eu queria. Então, esse é o caminho do Petro, que é um caminho baseado em 258 palestras que foram canalizadas entre 1957 e 79. Então, é, é um caminho de desenvolvimento espiritual também. Então, o conteúdo é muito espiritual, as bênçãos são espirituais, a gente usa a prece como uma das ferramentas, tem palestras específicas sobre a prece. Então, para quem quiser saber mais, hoje a gente tem aqui o exemplo de uma aula, mas fique super à vontade depois para fazer perguntas e procurar mais informações. Qual vai ser nossa dinâmica hoje? Então, primeiro a gente vai fazer uma prece, uma meditação. Depois vai estudar alguns trechos da palestra e vai fazer um exercício reflexivo. Para quem está aqui, só lembrando, eu acho que todo mundo já veio antes, mas pode trazer seus insights, só não compartilhe histórias pessoais. E as gravações ficam disponíveis aí em vhterapias.com.br/Petsork e a palestra na íntegra, que eu recomendo todos que leiam, porque é muito mais do que a aula e você vai ter um momento de reflexão pessoal, é um momento em que está você e a palestra só. Vale muito a pena também, tem muito mais coisa do que eu vou trazer aqui, mas eu vou tentar trazer um resumo de um recorte, vamos dizer assim, dos temas que eu achei relevantes aqui para dar uma ideia, não só do que é esse trabalho, como ele funciona, mas desse conteúdo dessa palestra específica. Já temos, eu estou fazendo isso na sequência, então a gente já tem tanto as outras 47 palestras gravadas, como outras que eu gravei no passado. Fiquem super à vontade aí para aproveitar. Tudo bem? Então, feito isso, vou convidar quem está aqui, você que está vendo gravado também, a fechar um pouco seus olhos. E primeiro de tudo, perceber que você foi buscar ou veio buscar esse campo do Pathwork. É um campo que inclui autoconhecimento, espiritualidade, que lida com o que é visível e com o que é invisível, dentro e fora de nós. Então, eu chamo, peço a presença dos espíritos da egrégora do Pathwork, criando aqui esse campo onde a gente possa se conectar profundamente com a nossa espiritualidade. E vá fazendo a sua prece, se conectando com o seu anjo guardião, com o seu eu superior, para fazer essa preparação para estar aqui nessa aula.
E vai deixando então que agora você perceba o poder da sua escolha de estar aqui. De tudo que você poderia estar fazendo nesse momento, você escolheu estar aqui. E essa escolha mexe com seu corpo físico, em níveis conscientes e inconscientes. Vai se dando conta dessa realidade. Talvez você perceba no seu corpo físico alguma sensação, algum movimento, ou talvez não perceba movimento nenhum, sensação nenhuma, mas de alguma forma seu corpo físico está sendo tocado por esse campo e por essa escolha. Eu escolhi. E a partir disso, vá se conectando com o fato de que você tem uma energia vital no seu corpo. Uma energia vital que existe em você. E ela permeia também seu corpo físico. E a aula de hoje é sobre esta energia, que você escolheu vir conhecer um pouco mais na visão do Petok. Vai percebendo que essa escolha também mexe com o seu corpo emocional, com as suas emoções. Também de forma consciente e inconsciente. Talvez você sinta certas emoções ao perceber a sua escolha. Talvez você não sinta emoção nenhuma, mas de alguma forma as suas emoções são tocadas por essa escolha de estar aqui, mesmo que você não tenha consciência delas. E vai se dando conta que a sua energia vital também permeia as suas emoções. A energia vital existe e também toca e existe nas suas emoções. Vai se dando conta agora dos seus pensamentos, do seu corpo mental. Tanto o corpo mental consciente quanto inconsciente. O consciente são aqueles pensamentos que você consegue perceber nesse momento em que você faz essa escolha de estar aqui. Mas essa escolha também toca os seus pensamentos inconscientes. E a força vital também existe nos seus pensamentos.
E aí vai se dando conta que você tem também um corpo espiritual, a sua alma, a sua essência, que talvez você consiga ter consciência dela nesse momento, ou talvez ela esteja inconsciente. Mas ela também é afetada por essa escolha de estar aqui. E a energia vital também existe no seu corpo espiritual. Vai se dando conta disso e se preparando para iniciarmos essa aula nessa energia de presença, de conexão, de amorosidade consigo mesmo. Amém. Bem, então, quem está voltando, vai voltando devagar. Se quiser, anota alguma coisa que essa meditação trouxe. A gente fez essa preparação para começar e cada um estar com seus quatro corpos aqui dentro dessa aula. Alguém aqui do online, do ao vivo, quer fazer alguma pergunta, quer trazer alguma coisa? Podemos seguir. Podemos seguir. Muito bem. Então, as primeiras palavras dessa palestra. Saudações no nome do Senhor. Eu lhes trago bênçãos, meus queridos amigos. Então, para quem está chegando nessa aula pela primeira vez, as palestras sempre começam com a entidade que canalizou, que a gente chama de guia, enviando bênçãos para todos nós. Então, faz parte desse campo, receber bênçãos. Talvez na meditação você conseguiu perceber ou não, mas se você conseguiu perceber algo diferente, algo bom, algo agradável pelo fato de estar aqui, pode considerar já um pouco dessas bênçãos e dessa energia de bênçãos chegando para você. Essa noite eu gostaria de discutir a força vital no universo. A força vital universal está contida em cada esfera ou mundo, em todos os objetos inanimados, bem como nas ideias abstratas, para não falar dos seres humanos. Nada pode existir sem ela. Então, vocês viram na meditação, já para trazer um pouquinho do conteúdo da palestra, que os nossos pensamentos contêm força vital, nossas emoções, nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. O fato de estarmos aqui, o fato de termos feito essa escolha de estar aqui, tudo isso envolve a força vital. Nós temos força vital. E muitas vezes a pessoa pode estar meio desanimada, meio deprimida e achar que perdeu essa força vital. Não, não perdeu, assim, a força vital ainda existe. Ela só está talvez embrutecida, bloqueada, restrita. Mas se a gente está vivo, a gente tem força vital e mesmo aquilo que morre parece morto por um pedaço de tempo. Depois, a força vital que aquilo ainda contém se transforma de alguma forma e se mantém no universo. Eu tentarei discutir esse assunto em termos que possam ser aplicados à sua vida diária. Isso é uma coisa muito interessante do Pastor, trazer qualquer conceito abstrato para a vida diária. A gente vai fazer um exercício depois que vai tentar também trazer isso um pouco mais para a presença, para o dia a dia, mas em todo o caminho do Pastor, em todas as palestras, essa ponte entre o conteúdo que é trazido e a vida diária é fundamental. E aí ele fala que a força vital tem todos os atributos divinos. Ela é. Não foi criada, não faz, não opera ou possui. Simplesmente é. Então, na meditação eu trouxe isso também. A força vital, ela é. Então, dentro de um pensamento existe força vital. E essa força vital é lá dentro do pensamento. Ela existe. Então, isso é importante saber, porque muda um pouco o conceito de que a força vital está fazendo algo. Não, ela já está pura, vamos dizer assim. A gente é que às vezes fica bagunçando, colocando ela para um lado, colocando ela para o outro, mas ela é. A força vital é algo que existe.
Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos lá. Vamos tomar como demonstração e exemplo que, se um ser humano vivesse em total e completa harmonia com essa força vital, então ele não morreria. Contudo, ele também não permaneceria no corpo físico. Isso porque a sua matéria é força vital petrificada e existe apenas onde a força vital se encontra perturbada de alguma maneira. Então, isso é bem interessante, por quê? Porque, de fato, à medida que a gente vai trabalhando nossa força vital, a gente vai se sentindo mais longevo, vamos dizer assim, né? Poxa, dá para viver mais, dá para viver melhor. Então, hoje em dia, inclusive, com muitas técnicas e formas diferentes de cuidar da própria energia vital, as pessoas estão vivendo mais. Se a gente conseguisse fazer isso ao limite, a gente viveria para sempre. Só que estando aqui no corpo físico, isso é matéria, isso envelhece. Por melhor que você cuide da sua energia vital, vai envelhecer, vai aparecer lugares onde você não está com essa energia tão liberada, e isso vai causando impactos de forma que esse corpo físico, em algum momento, vai parar de funcionar. Porém, esse parar de funcionar pode ser estendido, não eternamente, mas à medida que você cuida da sua energia vital, da força vital em você, vai aumentando a longevidade. Eu vejo isso claramente em quem começa, por exemplo, estudos como o Patrick e começa a ter mais energia de vida, vai ficando mais jovem, vai ficando mais disposto. Então, você tem, por exemplo, eu acho que a Aida, que trouxe o Patrick, está com 80 e poucos anos, ou mais até, trabalhando, atendendo. Então, é muita energia vital que se mantém de alguma forma, mas não é eterno enquanto a gente está no corpo físico. Todos vocês sabem, pelos ensinamentos até agora recebidos, que constantemente violam a lei espiritual dentro de suas almas, se não com ações, palavras ou pensamentos, pelo menos em suas emoções inconscientes. Sempre que isso acontece, distorcem a força vital que poderia fluir através de vocês. Isso impede que a força vital os reviva. Esse caminho de autodescoberta é uma forma lenta e gradual para dissolver todas as muralhas, as rochas e as petrificações em seu interior, de modo a permitir que a força vital opere em vocês. Então, aqui está uma das bases do caminho do Patrick. A gente tem em nós lugares onde a força vital pura, bela, maravilhosa, potente, cheia de vida foi distorcida. Distorcida às vezes em pensamentos que não são verdade, distorcida em emoções como medos, ódios, orgulho, teimosia, emoções que petrificam, que contraem essa força vital. E isso, quando a gente se mantém nesse lugar, ah, é uma forma de violar a lei espiritual, porque a gente não está na verdade. Não uma lei assim como uma regra, mas a verdade espiritual. Então, por exemplo, se eu tento me mostrar para o mundo de uma forma que não é quem eu sou, é quem eu aprendi a ser. A gente chama isso de máscara, né? Eu preciso colocar uma máscara no mundo. Isso vai limitar a nossa energia vital, porque aquilo que eu sou não pode sair, porque o que eu sou fica barrado pela máscara. Só que aquela máscara não é quem eu realmente sou. Então isso bloqueia a nossa força vital, é uma das formas. E aí, que lei espiritual eu estou violando, vamos dizer assim? Eu não estou na verdade, eu não estou na minha verdade. Mas aí falar, então tá bom, vou pegar minha verdade e jogar em cima de todo mundo. Não necessariamente. Aí você pode estar usando uma obstinação, por exemplo, que é uma outra forma de não ser verdadeiro, porque você não precisa ser obstinado. Você pode saber a sua verdade e pode ir colocando ela no mundo, nos lugares adequados, da forma adequada. Então, todas essas formas distorcidas de ser, de agir, de pensar e de sentir são formas distorcidas da força vital. Tudo bem até aqui? Comentários, dúvidas? Isso vai ficar mais claro depois que eu vou mostrar um gráfico, vai ficar mais fácil. As obstruções no interior da sua própria alma só podem existir porque você violou a lei divina de alguma maneira. E quando a lei divina é violada, a força vital não pode operar. Mas a palavra lei
frequentemente tem uma conotação errada. Lei significa muitas vezes inconsciente algo que você é forçado ou compelido a obedecer. É o que eu acabei de falar, né? Talvez seja melhor dizer que ao invés de violar a lei divina, a verdade divina é violada, pois a verdade é força vital e certamente é a lei divina. Então eu já tinha dado um pouco de spoiler, mas vamos pensar um pouco nisso. Para quem tem esse problema com essa palavra lei, fala assim: nossa, não cumpri a lei, vai vir uma multa, vai vir uma punição. Não é nessa toada que a palestra traz o termo lei. O termo lei aqui está dizendo a verdade divina, né? Então, aqui tentem ler esse termo. Para quem não tem esse problema com a palavra lei, também fica de boa. Mas é importante trazer porque o Petro é bastante cuidadoso com isso, para não gerar uma sobrecarga. Ai, meu Deus, quem gera a sobrecarga é a pessoa, não é a palestra, mas para tomar cuidado de que algumas pessoas têm essa reação. E aí ele vai dizer que a força vital é regeneração. Sempre que você tem tais blocos ou obstruções no interior da sua alma, a única maneira de curar a enfermidade é preparar-se para a recepção adequada da força vital. Então, aqui, o que que ele vai começar a dizer? Que quem está com essa energia vital bloqueada, a recuperação dessa energia vital é uma forma de regeneração. É uma forma de começar realmente a olhar para o que está bloqueado, olhar para essa energia que você tem e pode ter mais e perceber que você está com ela obstruída. Uma vez obstruída, vai gerar impacto na sua vida. E o trabalho que a gente faz aqui ajuda a trazer isso para a consciência e começar a preparar para você receber essa força vital, né? Receber a consciência, tomar posse de que essa energia, essa força vital existe em você. E é muito curioso que muita gente não se dá conta. Às vezes está mais deprimido, mais desanimado, fica num estado como se aquilo não tivesse como mudar. E não é verdade. Todo mundo tem como mudar alguma coisa, um passo que seja, do seu estado atual. Então, por causa disso, ele está trazendo à tona de que é possível a gente fazer regeneração do que quer que seja na nossa vida, com esse trabalho, como já falou na palestra, lento e gradual, que a gente vai fazendo para regenerar a nossa força vital. Tudo bem? Beleza. Para quem está vendo gravar, desculpa que às vezes eu fico olhando de lado, é porque eu vejo o pessoal do ao vivo aqui. E aí eu estou treinando ficar na câmera, mas eu acho que é mais importante o que eu falo do que como eu estou olhando, mas saibam que é por causa disso. Muito bem. E aí o Petzold é muito prático, assim, ele dá passos, né? Então, o primeiro passo é encontrar a inverdade, e isso naturalmente não é agradável. Como podem acreditar que é possível simplesmente passar ao largo de toda a desarmonia que vocês mesmos plantaram em suas almas e vir a experimentar diretamente a harmonia divina? Aqui é uma chave, porque muita gente que às vezes acha respostas no próprio Petro mesmo, fala: ah, perfeito, entendi. Eu tenho que sair da minha máscara, encarar meu inferior. Já quer fazer isso assim em 2 semanas, ou uma se der, pronto. Ah, semana que vem já estou sem máscara. Não, você está anos ali, décadas, né? De um comportamento de inverdade. E vai ser doloroso, vai ser desagradável você começar a olhar para dentro, a fazer esse mergulho. Então, ele está trazendo à tona o alerta de que não é possível simplesmente entender as coisas e virar essa chave. Claro que isso é um primeiro passo, você tem que perceber: ah, tá bom, eu estava agindo de uma forma que não é a minha verdade. Fiz isso por muito tempo, que droga, isso já é desagradável. E aí não se, né, arruinar com isso, mas dizer assim: não, tá bom, vamos começar a olhar. Mas para deixar mais claro, ele traz um exemplo na palestra, uma imagem assim, ó. Se vocês plantaram uma planta venenosa no jardim, arruinando todas as plantas boas, é possível livrar-se dela sem segurar essa planta ruim e arrancá-la por seus próprios esforços? Esse trabalho não é exatamente agradável.
O veneno pode até mesmo afetá-lo temporariamente enquanto eles estão tocando, mas não pode ser evitado. É melhor do que deixar a planta no jardim. E isso o Petro vai trazer muito de que é desagradável, mas faça esse trabalho. Não porque o Petro que exige, sugere, qualquer coisa assim. Porque imagina, você tem uma planta dentro de você, né, um lugar distorcido dentro de você que vai ficar dando problema. Enquanto você não olhar para ele, não tocar, não meter a mão na cumbuca ali e trabalhá-lo, né, digeri-lo, isso vai ficar gerando problema. Então, é melhor cuidar, né? Tratar essa terra, tirar essa planta venenosa aí para que o seu terreno interno, vamos dizer assim, fique melhor. Mas é difícil, a gente tem muita chance de ficar com preguiça de fazer esse trabalho. Vai um pouquinho, melhora, mas fala: ah, não, nossa, tem que meter a mão nessa cumbuca aí, não, não quero. Deixa para lá, já vivi tantos anos sem mexer nisso, por que que eu vou mexer nisso agora? Não precisa. É uma escolha, mas ele está dizendo que em algum momento você vai ter que olhar, nem que seja numa outra encarnação, mas em algum momento, se isso está criado por você desse jeito, vai ser necessário olhar. E aí, para ajudar a lidar com a dor, ele fala que é preciso distinguir entre dois tipos básicos de dor, meus amigos: a degenerativa e a regenerativa. A dor experimentada quando a pessoa fica doente e onde ela sente o sintoma da enfermidade. Nesse caso, ela está na curva descendente. E existe um tipo diferente de dor, por vezes até mais aguda, que acompanha o processo de cura ou dor regenerativa. Então, quando você está se adoentando, né, está deprimindo, está ferido e está sentindo toda aquela carga daquilo que está acontecendo com você de ruim, é uma dor degenerativa. Você se sente doente, você se sente mal, né? Todo mundo já ficou doente e vai vendo que vai baixando a energia vital mesmo. Só que em algum momento você fala: não, vou parar com assim, eu vou cuidar disso. E aí o processo de cura, de regeneração também tem dor. Você vai fazer lá uma cirurgia, vai fazer alguma coisa, você vai passar por dores, a recuperação é difícil, tá? Mas você tratou. Quem volta de uma cirurgia que correu tudo bem, você fala: ah, ainda está doendo aqui, estou frágil, estou vulnerável, mas estou me tratando, agora eu estou na curva ascendente. Então ele faz essa distinção para que a gente saiba que nem tudo que é dor é uma dor igual. Tem a dor descendente e a dor do processo de cura, ou dor regenerativa. Tudo bem aqui? Comentários? Ele vai continuar isso. Não se pode escapar disso, meus amigos. Você só tem a escolha de ou permanecer na curva descendente, no estado em que sofre dos sintomas, recusando-se a ir à raiz do problema, ou de reunir coragem, aproximando-se da raiz do mal, abrir a ferida e assim permitir que as forças curativas da natureza se instalem, deixando sair o pus, que são seus erros, conclusões errôneas, suportando um pouco o tipo de dor que é regenerativa. O corte, a operação em si mesma, seria o desprazer de encarar o que está errado em vocês. Então, é um pouco do que eu dei de exemplo, mas está reforçado e melhor escrito aqui. Tudo que você quer curar em você, você vai precisar fazer um esforço. É a intenção, é o livre-arbítrio, não vai vir um santo que vai virar, pegar o que você fez de errado e tirar de dentro de você. Você plantou, está colhendo, você pode cuidar melhor dessa terra e colher diferente daqui para frente. Mas vai ser necessário ir ali, olhar quais foram os meus erros, quais foram as minhas ideias erradas sobre a vida, que ele chama de conclusões errôneas. E, poxa, que droga que eu fiz isso, não precisava ter feito isso, mas fiz. Aí aprendeu e aí você começa a agir diferente, aquilo vai lentamente se transformando de uma outra forma. Quanto mais você dissolver as obstruções, as petrificações, encarando as suas concepções errôneas e suas falhas de concepção internas, a inverdade que vive em sua alma mais permite que a força vital flua por seu intermédio. Então, uma coisa disso é que é um ciclo virtuoso, né? Digamos que você está com uma dor no pé e uma dor na mão.
Poxa, você tratou a dor no pé? Que legal, você já está mais disposto. Agora eu vou tratar a mão, a dor na mão. Não precisa tratar todas de uma vez, mas é importante ir tratando. E à medida que você trata outra, tudo vai ficando mais fácil. Vai, opa, que legal, estou gostando. Mas as primeiras são mais difíceis mesmo. Deixa eu ver quem fez um comentário aqui. Desafios tem todos os dias. E aí a gente vai pegando. Se a gente pega de um em um, não deixa para lá, não se acomoda, a gente vai resolvendo os pequenos desafios de cada dia e vai tendo esse ciclo virtuoso de você cada vez mais perceber que você tem força vital para resolver qualquer problema. Mas isso exige coragem e humildade. Coragem, com certeza, que você tem que ir lá olhar para uma coisa que não é agradável. Mas é importante destacar também que também exige humildade, porque você vai ter que ver coisas sobre si mesmo que você não quer ver, mas vai dizer, eu tenho isso sim dentro de mim. Então, eu tenho, vou olhar. Eu vou olhar, vou cuidar, vou pedir ajuda, o que quer que eu precise fazer, mas eu vou olhar. E esses dois atributos são imperativos para que se alcance qualquer sucesso nesse caminho. Tudo bem? E aí, eu achei interessante trazer. Deixa eu ver quem mais comentou aqui, peraí. Olha. Às vezes eu acho a linha muito tênue. Fala um pouquinho mais, Joy, para eu entender o que que você está achando de tênue na linha. Ô, Heitor, eu penso assim, né? Às vezes aparece algo desafiador, né? E, e eu tento resolver diferentemente do que eu sempre resolvi, né? Eu sei Uhum. lá, com ira, com, sabe, agressividade. Aí eu tento estar mais tranquila, né? Mas daí parece que eu me sinto assim um pouco boba. Quando eu tô calma, quando eu tô resolvendo as coisas numa boa, parece que as outras pessoas me acham boba, entendeu? Hum, E querem algo mais, entendeu? Não eu sei se eu me entendi. fiz claro. Eu acho que esse exemplo eu posso usar daqui a pouquinho, mas o que eu não entendi muito bem é a linha tênue que você chamou, pelo que eu entendi da pergunta, a linha tênue entre o que é olhar para as dores e o que é deixar parado, ou o que é quando eu Não, tô na dor degenerativa ou dor regenerativa. Eu não entendi muito bem a sua linha tênue aí que você comentou. não, no sentido de você estar mais tranquila, olhar de frente para aquilo, resolver, e quando você toma essa postura, é, entre isso e se essa questão da pessoa te achar boba, te exigir mais coisas, entendeu? Ah, eu Não sei se eu entendi. fui claro. Agora eu Hum. entendi um pouco essa diferença, né? Eu não tinha entendido muito bem a linha tênue. O que o Pessoa vai falar é, primeiro, como você se sente, porque, pelo que eu captei, depois me corrija se eu estiver errado. Quando você pega um problema, vai lá e resolve de um jeito diferente, que te faz bem, você resolveu, poxa, que legal. Você pode falar, eu gostei do jeito que eu resolvi. Se você gostou 100%, fala, nossa, dessa vez eu resolvi do jeito que eu queria resolver. E uma outra pessoa vem e te chama de boba, e você dá importância para isso, das duas, uma. Ou de fato teve algo na sua solução que não foi também tão verdadeiro, e aí você pode olhar e falar assim: não, mas espera aí, por que que ela está dizendo boba? Ela está dizendo que é boba mesmo, ou eu estou interpretando que ela está achando que eu estou agindo de uma forma boba só porque eu estou diferente? Então eu acho que isso é uma forma boba de agir. Isso é uma opção. Você pode aí fazer, além de ter resolvido o problema, fazer um segundo estudo sobre a sua relação com essa percepção dos outros. Ou o outro tem uma imagem de que todo mundo que age como se agiu é bobo. E ele joga essa imagem para cima de você. Se você compra, tem uma coisa para olhar. Se não, você fala, nossa, essa pessoa está achando que esse comportamento que eu estudei, pensei, virei, fiquei super feliz com o que eu fiz, aquela pessoa acha de boba. Poxa, que pena para ela. Ela precisa ver por que que ela acha isso.
mas não me afeta, porque se você está plenamente segura de que você fez algo bom para você, isso não te afeta. Então é uma linha tênue mesmo, que vai precisar um estudo seu de quanto aquilo te afeta. Não para ir para a mente e falar assim, ah, tá bom, então não me importa a opinião do outro. Não. Se mexeu com você, importa. A gente tem que estudar o quanto importa e por quê. No Pastor, que a gente fala que a gente, nesses momentos, dá poder ao outro. E aí, por que que eu estou dando poder para o outro de me tirar de um lugar de conquista? E esse é um segundo estudo, percebe? Além do problema que você resolveu, um estudo do poder que você dá a outra pessoa. Ficou mais claro? Ficou assim, Heitor. Grata, viu? Percebe que a gente sempre tem o que estudar. Mexeu, pegou, bateu, toma que é teu. Vai ter alguma coisa para estudar em qualquer reação emocional que a gente tem. Uhum. E aí eu trouxe um alerta bem interessante do caminho do Pastor, que é muito legal que ele traz nessa palestra, porque é bem isso mesmo que a gente vê ao longo de todas as palestras. Eu não lhes prometo milagres, meus amigos. Milagres nesse sentido não existem. Quem quer que queira acreditar neles, nesse tipo de salvação, o faz, porque isso não implica esforço e superação pessoal. Esse caminho é feito de total realidade, não há conto de fadas. A realidade que eu lhes apresento pode ser experimentada por qualquer pessoa, contanto que não fuja do trabalho e do preço a ser pago. Então é isso que dei de exemplo para a Joy, que é tudo o que acontecer com você a gente consegue estudar, mergulhar, revisar, digerir para transformar. E isso vai exigir esforço. Aí você fala, pô, mas acabei de resolver esse problema, já tem outro? Tem. Se você não quiser mexer com isso agora, não mexe, mas que tem, tem. E sempre vai precisar você olhar para a realidade e vai exigir esforço e superação pessoal. Então não tem pílula mágica, não tem nada que você consiga é, dar um pó de pirlim-pim-pim aí que vai resolver. Não, no Pesto tudo é trabalhado passo a passo. O que é maravilhoso, porque você sabe cada passo que você quis dar para resolver o que e viveu aquilo. Fala, Cláudio. E você me fez refletir aqui, isso que a Joy falou, né? É. Uma questão assim também que tem o inconsciente, né? E aí você que às vezes e tem aquela o eu inferior que fica assim, olha, o que você está fazendo, né? Então tem que refletir, meditar muito, né? Esperar um pouquinho, porque são vários, né? É que parece um palco de personagem aí, um monte de gente falando, né? Ah, Às sem vezes eu me dúvida. confundo, às vezes eu me confundo um pouco, porque às vezes tem um conflito interno, né? Das decisões. Será que eu Vários. estou querendo? Esse é um desejo mesmo? Ou isso é uma fachada? É bem complexo, né? Não, principalmente para quem estuda muito, às vezes os textos estudados o eu inferior usa para deixar a pessoa confusa. Então, mas pode ser isso. Às vezes você tem uma questão que você, poxa, eu estou com uma questão que eu estou querendo lidar. No Pessoa mesmo você acha umas 10 possíveis respostas. Pode ser imagem, pode ser criança interna, pode ser o inferior, pode ser. E aí, o que é muito interessante é que o trabalho de filtrar, entender, falar assim, não, e sentir aquele problema nos fortalece. Fala assim, nossa, olha só, eu achei que era eu inferior puro, me segurando aqui, mas na verdade tinha uma dor da minha criança. Então, É. todo tema que aparece é o inconsciente vindo à tona de uma forma que você consegue perceber. E o que a gente faz no Pastor, que é muito legal, é que a gente pega esses problemas e a gente mergulha neles, em vez de simplesmente pegar a primeira resposta que vem na cabeça e falar, então é isso. Às vezes não é, você pode até acertar, mas pode ser que não. E se não der certo, não tem problema, a gente pega por outro olhar. Então tem problemas grandes na nossa vida, que vem aí desde a infância, que a gente não consegue assim um estalo e resolve, né? Um milagre. Não, você vai É. tendo que abordar ele de várias formas, trazer muita coisa do inconsciente, imagens que você criou na infância que você nem fazia ideia. Então, uma imagem lá de que a vida é difícil. Você não saca assim, não adianta só entender, eu acho que eu tenho essa imagem. Até você sentir essa imagem, demora. Mas o Uhum. caminho acolhe essa demora, não tem pressa. Tem pressa e sem pausa.
Isso mesmo. E aí ele fala o seguinte: sim, milagres acontecem nesse caminho, mas apenas se forem obtidos de forma trabalhosa. E é assim que deve ser. É assim que você pode acreditar em segurança, pois só assim faz sentido. Então, o que ele fala, não tem milagre, tem milagre. Não, o tipo de milagre que ele fala aqui é o milagre de você, às vezes, resolver coisas muito profundas muito mais rápido do que poderia se você se largar no tempo da vida, assim. Porque alguém vem e traz um texto que te ajuda a fazer uma reflexão mais profunda. Então, tem esse tipo de milagre, mas é um trabalho, um milagre baseado no trabalho interno. E não esqueçam de outra coisa, que a súbita mudança que ocorre na personalidade manifesta-se primeiro no interior. Logo de início, ela não pode ser notada externamente por outras pessoas ou pelas mudanças nas circunstâncias. Essa é outra coisa para os ansiosos aí de plantão, que, ai, poxa, mas eu já estudei, já sei, é imagem, é criança interna, é eu inferior, é máscara, não sei o quê. Pô, muda, muda, mundo. Não vai mudar. Primeiro é lá no inconsciente, né, como a Cláudia trouxe, a gente tem um inconsciente que é tocado por esse trabalho. Talvez na meditação, quem fez sentiu esse convite a trabalhar nesse campo, não só o que você sabe, o que você conhece de si mesmo ou do mundo, mas se abrir para que o seu inconsciente seja tocado. E isso é um trabalho que acontece de uma forma invisível no primeiro momento. Tudo bem? E aí, para trazer mais detalhes e usar isso que vocês trouxeram também, o Pastor trabalha com três eus. Isso eu trago da palestra 14 para que quem está vendo pela primeira vez possa fazer a ponte. E quem está aqui que já conhece também fazer a ponte desse tema da energia vital com esses três eus. Então, nós temos dentro de nós o nosso eu superior, onde está o nosso amor, nossa alegria, nosso poder pessoal, nossa sabedoria, tudo de bom que a gente sente dentro de nós. Mas nós temos também nosso medo, nosso orgulho, nossa teimosia, nossa insegurança, nossa impotência, tudo de desagradável. A gente tem isso desde que nasceu. Só que quando a gente tentava colocar no mundo, isso era não bem recebido. E às vezes a gente se frustrava e ativava dentro de nós a frustração, o medo, às vezes, de errar. Várias coisas que a gente fala, não, não posso ficar mostrando isso para o mundo também. Então a gente cria uma máscara. Essa máscara é visível em três comportamentos. Na agressividade, então, se eu me torno agressivo, talvez para esconder um medo. Na submissão, aonde eu escondo talvez uma frustração, um medo, qualquer outra característica do eu inferior, ou a retirada. E aí, pegando o exemplo que a Joy trouxe, é assim, uma coisa que às vezes acontece, uma pessoa agressiva fala assim, poxa, não posso ser agressiva. Então, ela pode fazer uma análise, falar, não, eu vou agir dessa outra forma porque eu fiz o prós e contras, eu me trabalhei aqui, o que eu sinto que eu devo fazer é isso, eu pensei como fazer, vou fazer. Isso é eu superior. Você teve um discernimento, você trabalhou e mudou seu comportamento buscando fazer de uma forma melhor. Mas tem gente que cai por uma submissão ou por uma retirada. Na submissão, fala assim: ah, do meu jeito não vai, deixa eu fazer do jeito que o outro quer, porque ou que a sociedade manda, e aí eu me submeto. Às vezes essa submissão também não resolve. O outro vai falar: ei, você está um pau mandado agora você não tem autenticidade. E vem uma crítica porque você ainda está numa máscara, você não está no seu eu real. Então, o trabalho ainda não foi completo. Você já parou para analisar, mas saiu de uma máscara e entrou em outra. Então, isso às vezes você recebe um feedback ruim, às vezes até da máscara da outra pessoa, né, de uma agressividade que vem porque você não saiu da máscara ainda, você ainda está nela, só que numa outra. E a gente tem também no eu idealizado pensamentos de perfeição. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser melhor que os outros, não posso ficar inseguro, não posso ficar ansioso, com medo, não posso errar. Então, tudo isso tenta criar uma imagem idealizada de nós. A gente cria para tentar ir para o mundo de uma forma que o mundo nos aceite. Isso também dá problema. Então, o eu idealizado é o grande problema, a máscara idealizada. O eu inferior, ele é até mais fácil de lidar, porque quando você fala que está com medo de alguma coisa, a outra pessoa dificilmente vai dizer assim, não, você não está com medo. Uai, se você está dizendo que está com medo, eu também sinto medo, sei o que é.
Agora, a máscara, ela é muito mal vista, assim. Quando a pessoa, consciente ou inconscientemente, percebe a máscara, às vezes ela reage na máscara dela, porque a máscara realmente faz muito mal. Ficou mais claro, Joy, com o seu exemplo aí, essa relação? Não sei se você está aí ainda. Aí. Tô assim. Não, ficou assim. É que eu falo assim, nossa, é, para mim não é tão tranquilo, sabe, assim, eu estar serena, resolver as coisas com paciência, entendeu? Com coisa mais elevada. Aí eu vou, faço isso, a pessoa vem e faz outra coisa, sabe, assim, que eu falo assim, nossa, tá, realmente é um teste, né? Porque e daí essa cartada que eu dou assim, tipo assim, não, isso daí já não dá para fazer. É isso que eu falo assim, que fica tênue, é uma linha tênue para mim, porque eu falo assim, será que eu não deveria, por exemplo, ah, tá bom, então, né? Isso é o eu idealizado que você fala, né? Então, assim, eu tenho que ser bondosa, eu tenho que, Uhum. sabe, esse tipo de coisa. Então, eu falo assim, mas eu acho que, assim, no fundo, eu acabo, eu não cedo, né? Porque, assim, para mim é muito claro até onde eu devo ir, né? Então, quando tá passando ali, eu já falo, não, aqui já não dá mais, né? Mas é isso, né? E isso, eu penso que todo dia da nossa vida, né, Heitor? Bom, Principalmente quem está no caminho do autoconhecimento, que, que é a vida, né? Nós temos nossas buscas, parece que, eu não sei, parece que nós somos mais tentados, não sei se isso é coisa da minha cabeça, sei lá. no mínimo a gente se declara mais disposto a olhar para dentro. Então a gente olha mais para dentro e percebe mais coisa. Eu não acho que é nenhuma tentação, alguma coisa assim de fora, não. É só porque a gente diz que quer, né? Então, se a pessoa fala, não, não quero saber nada de autoconhecimento, ela não vai saber se está na máscara, no idealizado, no eu inferior, não vai passar nos assuntos do dia. A pessoa vai tocando, não importa se está na máscara, se não está, não quer saber disso, então não vai olhar. Tudo bem, é da prova da pessoa. Às vezes ela tem uma missão nessa vida de fazer coisas de outra esfera. Quem aí escolhe vir para um trabalho de autoconhecimento vai olhar mais coisas que têm a ver com o que a pessoa gosta de olhar. Eu acho que é bem uma questão de escolha mesmo que vai trazer à tona outras questões. E aí, ó, para você ver qual que seria a abordagem do Petro, quando você vai para essa agressividade, não resolve, e aí você tenta outra coisa também, recebe outra burdoada, né? Fala assim, não, agora eu vou fazer direitinho. O que que o pastor vai olhar? Ah, tá bom, você agiu de forma agressiva, foi para a máscara. Qual era o sentimento de eu inferior que estava ali? Você às vezes não precisa nem mudar, assim, o comportamento fora não importa. Nossa, quando eu tô agressiva, eu tô com medo. Tô com medo do quê? Ah, tô com medo de que vão falar mal de mim, tô com medo de julgamento, tô com medo de errar, tô com medo. E a gente aí passa um tempo trabalhando esse medo. Ou eu tô com raiva. Ah, quando eu tô com raiva, eu não posso falar, eu sou agressiva, óbvio, tá liberado, porque se eu tô com raiva, tá liberado ser agressiva. Não, não tá liberado ser agressiva quando você tá com raiva. Se tá te fazendo mal, vamos olhar, você tá com raiva do quê? Ah, tô com raiva porque sempre na minha vida fizeram isso comigo, etc. Então, o trabalho não é mudar o comportamento fora. Ah, eu ajo agressivo, agora não vou mais agir agressivo, vou agir boazinha. Não funciona. O que vai funcionar é quando eu sou agressiva, o que que eu estou sentindo? Estou com medo, estou orgulhosa, estou. Ah, tá bom. Então, à medida que eu trabalho isso, eu diminuo esse medo. Eu entendo de onde ele vem. E aí eu consigo mudar. Aí eu mudo naturalmente, entende? Não é porque eu passo a seguir uma outra regra. Eu falo, ah, tá bom. Então a minha agressividade estava me avisando que eu tenho um sentimento em mim ainda não trabalhado.
E aí, beleza, resolveu, nunca mais sou agressivo? Não, vai aparecer de novo. Dessa vez o que que foi? Eu estava me sentindo inseguro. Estava me sentindo inseguro. Agora então vamos trabalhar em segurança. Desde quando vem essa insegurança? Essa insegurança é porque eu não tive um suporte adequado, eu não pedi ajuda. Onde em mim essa insegurança nasce? Aí você vai trabalhando isso, o seu comportamento fora vai mudar naturalmente. Você nem precisa pensar de como você vai agir da próxima vez. Porque você foi lá e trabalhou a raiz do problema, que é o que ele fala no começo da palestra. O trabalho no Pastor é ir à raiz do problema e não ficar tentando mudar o comportamento fora, porque daí o eu inferior diminui mais um pouco. Conseguiu entender a diferença, Joy? Que não é a mudança de comportamento fora, mas é o convite a olhar para o que está na raiz do problema da agressividade? Sim. Aham. E também a gente trabalha no Pastor, tem uma palestra que chama Vergonha do Eu Superior, aonde a gente vê também que às vezes a gente encobre o eu superior. Então fala, não, eu não posso mostrar o meu amor, eu não posso mostrar a minha alegria, isso é feio, é desagradável, as pessoas não querem saber. E a gente mascara também o eu superior. E aí no Petro que a gente também trabalha esse lugar para ajudar as pessoas a entenderem o que que ela pode revelar do eu superior em determinados lugares, aonde ele deve e pode ser revelado sem problema, e assim por diante. Oi, Tudo bem? Heitor. Oi. Você sabe que eu tinha uma coisa assim, sabe? De. Eu era muito alegre, muito expansiva, sabe? E eu comecei a perceber que que parecia assim que as pessoas não curtiam, entendeu? E eu fui diminuindo muito isso. Eu era muito autêntica, sabe? Uhum. Então daí, nossa, eu mudei muito nesse sentido. E daí isso que você está trazendo é interessante, porque eu não sabia isso, né? Da gente também ter essa questão com o nosso eu superior. Sem dúvida. Você tem um exemplo claro na sua vida aí, que a gente faz isso mesmo, por causa do agradar ou não incomodar o outro. E não é Para que você vai ser caber, né? alegre você não vai ser alegre num funeral, não cabe. Mas tem vários lugares que não são funerais onde você pode ser alegre sem o menor problema. E às vezes a gente abafa de vez, né? Joga o bebê com a água junto. Mas que bom, é um convite, né? O convite do trabalho do Petro que é olhar para isso também. Muito bem. Então agora eu vou pedir para vocês, vou convidar vocês a fazerem um exercício. Vou pedir que vocês peguem uma lista, uma folha de papel e dobre ela ao meio, ok? E aí você vai pegar e vai colocar no topo dessa metade aqui uma área da sua vida que está fluindo bem, né? Onde você se sente satisfeito, alegre, você gosta dessa área da vida e vai deixar um espaço em branco embaixo, não vai escrever nada, ok? Vou interromper o compartilhamento aqui para eu poder falar com vocês melhor. Muito bem. Aí agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar essa área da vida na nossa frente e à medida que você vai olhando, você vai colocando aí sentimentos que surgem quando você reconhece essa área que não tem um bloqueio. Mas com calma, assim, vou dar 2 minutos de silêncio para você ir olhando com calma, deixando aí essa percepção acontecer e você perceber que você tem essa área da vida fluindo bem.
Muito bem. E aí, na outra metade, você vai colocar uma área da sua vida aonde as coisas não estão fluindo tão bem. Então, nessa outra metadinha aqui, que está em branco, você põe lá uma área que você tem frustração, raiva, ou seja, as coisas não estão fluindo bem, não está legal. A área é bem palpável mesmo da vida e que as coisas não estão legais. E aí, da mesma forma, você vai pôr embaixo palavras, sentimentos a respeito dessa outra área da vida. Muito bem. E agora, fecha um pouquinho os seus olhos antes da gente continuar. Chama seu eu superior, percebe que ele faz parte desse trabalho, dessa escolha de você vir até aqui fazer essa aula. Respira fundo e vai se dando conta de que uma parte dessa aula a gente aprendeu sobre o nosso eu superior, sobre essa existência dessa energia, dessa força vital fluida. Como se ele pudesse agora abrir seu olhar, abrir sua percepção, preparar você para olhar para essa realidade que você escreveu. Percebendo que você pode se preparar para as coisas, não precisa fazer atropelado. Vai sentindo a temperatura do seu corpo quando você faz essa ponte, sua respiração. E aí, quando você sentir, você vai abrir os olhos e olhar para essa folhinha aberta, com os dois lados, o lado que flui e o lado que não flui.
E talvez você veja alguma coisa que te chame a atenção. Vai dando um foco nisso que te chamou a atenção e vê se você consegue mergulhar um pouco mais fundo. O que está por trás disso que te chamou a atenção? Vê se você consegue sentir. E aí, lentamente, vai percebendo o que esse exercício te trouxe. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa gravação para a gente poder partilhar, quem quiser. Muito bem. Então, já fizemos aqui nossa partilha. Vou convidar vocês a fecharem um pouco seus olhos e entrar em contato com o seu sentimento agora, perguntando qual é a palavra que expressa seu sentimento ao final dessa aula. E aí, nesse estado, vá deixando que chegue para você as últimas palavras da palestra. Vou retirar-me agora para o meu mundo e deixar todos vocês com bênçãos e forças divinas. Não se apressem. Recebam pelo menos partículas dessa força vital que está contida em toda a bênção. O quanto podem absorver depende inteiramente do seu próprio estado de espírito. Amargura, raiva, autopiedade, tudo isso são bloqueios à força vital. Lembrem-se disso. Portanto, tentem abrir as suas próprias portas. Abençoados sejam, meus queridos. Fiquem em paz, fiquem com o Senhor. Finalizamos assim a aula de hoje. Obrigada.